Boa noite a todos. Que bom que a gente vai começar hoje nosso motim na quarentena, dando continuidade ao trabalho que a gente já vem fazendo desde a semana passada. Então, desde a semana passada que a gente vem construindo um espaço de diálogo com, com todas e todas, né? Então, a gente está aqui justamente para a gente se conectar e fazer as nossas reflexões acerca de vários temas. E a gente está muito feliz. Boa noite para quem está chegando, Ana, boa noite, João. E vamos entrando aqui no Botim da Quarentena. A gente está muito feliz de começar mais um diálogo hoje, dando continuidade ao que a gente fez ontem e na semana passada, enfim. Vamos começar o nosso diálogo de hoje. Hoje a gente tem uma conversa muito legal com a Adriana Miranda, ou Adriana Miracunha, como ela começou a ser chamada. Então, a gente vai aguardando a nossa convidada chegar e conversando um pouquinho aqui. Muito legal ter a presença de todas. Boa noite, Lise. Boa noite, Thaís. Legal que vocês estão chegando. Boa noite, João. Muito bom que a gente esteja junto aqui, refletindo sobre esses temas todos que vem circundando a gente nessa época de pandemia, nessa época de isolamento social. A gente vai chegando e conversando e em breve a gente abre espaço aqui para a Adriana. A Adriana não chegou ainda, então a gente vai conversando por aqui. Só para quem não sabe, precisa conhecer um pouco mais, o Motim é um grupo de pesquisa, ligado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro e ao CNPq. E o Motim ele leva um sobrenome, né, que significa Mito, Rito e Cartografias Feministas nas Artes. Boa noite, Mariel, que entrou agora também. Sejam todos bem-vindos. E a gente vai aguardando. Então, o Motim, ele tem essa característica, né? Ele nasceu em 2014, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou professora Luciana Lira e eu também, além da UERJ, eu também faço uma colaboração na UDESC, como professora dentro do PPGT, do Programa de Pós-Graduação em Teatro, e também faço uma colaboração no Nordeste, na UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, de alguma maneira, o que acontece é que o Motim é um grupo interinstitucional, né? Ele passa ali, ele se vincula fundamentalmente à UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas, ao mesmo tempo, tem um diálogo muito direto com as pesquisadoras e os pesquisadores da UDESC, lá no sul, Florianópolis, Universidade do Estado de Santa Catarina, e também a UFRN, né? Como eu falei para vocês, em Natal, no Nordeste. Então, passando pelo Sudeste, vai para o Nordeste, vai para o Sul, fazendo essas pontes e agregando pesquisadoras, pesquisadores muito ligados às pesquisas vinculadas aos arquétipos femininos, às questões também relacionadas a gênero e os feminismos plurais, né? Todos os feminismos aí. Então, muito legal que a gente consiga fazer essas pontes, isso é fundamental, a gente fazer essas pontes. Então, a gente pensar também o mito, né, como um espaço de reconto de algo que é muitas vezes pessoal, mas que alcança um calibre político, numa trama que eu considero que é retroalimentativa, que está sempre indo e voltando. Então, muito legal receber vocês aqui. A gente ainda está esperando a chegada de Adriana para a gente poder conversar diretamente com ela. Boa noite quem está chegando mais uma vez. Aqui a gente está no Botim da Quarentena
E o Motim é esse grupo de pesquisa que envolve investigações relacionadas aos mitos, aos ritos e às cartografias feministas nas artes. Muito legal a gente estar aqui junto, né, para discutir questões relacionadas aos arquétipos femininos, as questões de gênero, as racialidades, os diferentes feminismos que envolvem as lutas de mulheres no solo nacional. É legal a gente saber também que o grupo ele reúne investigações que agregam tanto as pessoas da graduação como também da pós-graduação. Então, pesquisas de mestrado, de doutorado. Então, boa noite, Kátia. Seja bem-vinda. Que maravilha que você está acompanhando aqui, está junto com a gente. Janaína, que está chegando também, Brisa, acho que já dei boa noite. Estou aguardando a nossa convidada, a Adriana. Ela deve estar chegando por aí. Né? E na semana passada a gente trabalhou com uma ideia mais geral, né? Eu fico aqui com uma colinha para lembrar o tema total, né, da nossa discussão, mas a gente trabalhou com um tema geral que era poéticas e pedagogias pretas nas artes da cena, racialidade e feminismos. E desde ontem a gente entrou numa pesquisa mais relacionada, mais focal, com a relação com a escola, né, com a importância da escola, das pedagogias e da educação, como é que a educação atua nessa nossa reflexão, dessa mudança nossa de caminho, né, de caminho epistemológico também. A gente fala essa palavra, parece uma palavra super que dá medo na gente, né, essa palavra epistemologia, mas epistemologia nada mais é do que um conjunto de conhecimentos. Então a gente sabe que esses conjuntos de conhecimentos eles são ou relevados ou obscurecidos, depende do interesse, né? E se a gente está no mundo, né, onde a gente vê cada vez mais essa crescente onda de capitalismo, um pensamento mercadológico, inevitavelmente o que acontece é que determinados conhecimentos que são mais manuais, mais artesanais, o que acontece é que esses grupos, eles são, ou esses conhecimentos, esse agrupamento de conhecimentos, essas epistemologias, elas são pressionadas, são derrubadas, né? São obscurecidas. E nesse contexto a gente vê as mulheres, né? Acho que as mulheres elas estão um pouco nesse caminho. A Adriana está chegando por aí e o conhecimento que as mulheres conseguiram agregar durante todo um tempo de vida, em tantos séculos que a gente viveu, são conhecimentos que foram obscurecidos, né? E em função desse patriarcado emergente e nocivo, né? Então, o que a gente vai ver agora, né, dentro desse grande tema que é pedagogias feministas nas artes da cena, no contexto da educação formal e não formal. Então, ontem a gente teve um contato com Cris, né, Cris Souza, e Cris fez um trabalho super bonito ontem, falando um pouco da experiência dela sobre tanto no ritual do candomblé, ela como filha de terreiro, mas também como artista e como professora, e como é que ela fez essa ponte muito bonita, né, muito poderosa entre esses três âmbitos. E hoje a gente vai ver um trabalho que tem uma relação mais com um contexto formal. Quando a gente está falando de formal e não formal, é porque quando a gente tem a escola, ela é uma instituição formalizada, legalizada, e às vezes a gente tem contextos que são mais informais, né? Às vezes contextos de ONG, que tem uma certa formalidade, mas que está menos sujeita a essas legalizações todas. E a gente vai ter esse tema hoje, que é exatamente pensar um teatro comunitário, né, e a pedagogia Ubuntu na África do Sul. E eu acho que mais interessante de tudo, de hoje, né, essa experiência que a Adriana tem fora do Brasil, num contexto de África, que eu acho que para a gente é sempre um aprendizado muito grande, a gente pensar em outros contextos e fazer as pontes com esses outros contextos.
E aí eu vou chamar a Adriana para conversar com a gente. E a gente vai descobrir o que é que ela chama de teatro comunitário, o que é que ela chama de teatro Ubuntu, né? E aí eu vou chamá-la para conversar com a gente aqui. Deixa ela chegar. Vamos lá. Vamos chegar aqui para essa nossa conversa. Tá chegando. Olá, querida. É, Tudo bom? Como é que tá? é, eu estou bem. Ah, que maravilha. Você está me escutando Escutando bem. bem? Acho que todo mundo Ah, tá, né? Alguém, se as pessoas puderem acenar aí que tá tudo bem com o áudio, legal. Então, vou apresentar a Adriana rapidinho, depois eu acho que ela faz os cumprimentos que ela quiser fazer, né? Em relação às pessoas. Mas Adriana Miranda, ou como Adriana Miracunhã, seu nome de renascimento, né? Miracunhã é neta de bordadeiras, filha de psicopedagoga, conectada com sua africanidade ancestral, desde 99, que ela assumiu a dança como linguagem primordial de vida. Seu caminhar sempre esteve voltado ao multiverso feminino, focalizado em grupos de mulheres com educação, dança, sexualidade, enfim, ritos de sangue, de corpo, geontologia social, artivismo, os estudos de mito, enfim. Fotografia é uma linguagem intuitiva incorporada para ela, né, intuitivamente, cotidianamente, que eu acho que ela vai falar um pouco também. No campo institucional, agora ela é doutora em teatro, né, Adriana? Defendeu semana passada o doutorado dela, que eu tive a honra de poder orientar. E, enfim, agora doutora em teatro, sociedade, educação pela UDESC, né? Como eu falei para você, o Motim ele tem essa ponte que faz entre o UDESC, o FRN e, e a UERJ, né? Fundamentalmente. E ela teve o foco na pesquisa em comunidade e cultura na África do Sul. Ela foi mestra em teatro e educação, terapia ativa na África do Sul, em 2015, onde ela desenvolveu trabalhos com pessoas em situação de risco. É graduada em licenciatura em artes cênicas também pela UDESC, tem publicação de livro, periódicos acadêmicos. Desde 2014 vem desenvolvendo curadoria para cinema e coordena a mostra de documentários da África do Sul, que ocorreu em Berlim e algumas cidades brasileiras também, com foco na cultura, bem-estar social, direitos humanos, que eu acho que é um tema que está super em voga no momento que a gente está vivendo, né? Então, seja bem-vinda mais uma vez, Diana. E se você quiser cumprimentar as pessoas, tem esse tempo, né? Que aí depois a gente começa a conversar um pouco. então, Lu, quero agradecer, saudar as pessoas que estão aqui assistindo a gente, e agradecer você pelo convite para já estar aqui é, partilhando, conversando, dialogando, porque eu sou uma amotinada muito recente, Recente, né? é. Recentíssima. Essa entrada, enfim, eu ainda estou conhecendo o grupo, inclusive acho que essa iniciativa das conversas tem sido incrível, porque é uma forma de a gente entrar em contato com esses pesquisadores e pesquisadoras que trazem maravilhas de pesquisas, né, a partir de si, a partir de alteridade. Então, eu estou bem feliz de estar conhecendo esse grupo por essa iniciativa. E, a nossa história também, né? A nossa É. história foi um encontro muito feliz na UDESC. Acho que foi uma das primeiras vezes que você veio aqui para o Sul e Uhum. que você apresentou a sua palestra. Que eu falei, nossa, gente, é isso, é isso, é isso. É essa linguagem que eu quero me conectar academicamente também, porque fora já tinha todo um trabalho de pesquisa e de vivência com o feminino, né? Uhum. E com estudos de mitologia, com ritualizações e Uhum. com trabalhos com mulheres. Uhum. E eu estava no meio da pesquisa e no fim eu estava sedimentada na área do teatro comunitário
Uhum. amparada pela mestra Márcia Pompeu Nogueira, que é uma grande referência do pensar comunitário, do teatro comunitário. E ela fez a passagem dela e foi ela que me deu A dica. a dica, né? Olha, a Luciana também pode ser lida como teatro comunitário, o Uhum. trabalho que foi feito lá em Tejucupapo, com as mulheres de Tejucupapo, né? Sim, E sim. aquilo ficou para mim, eu falei, tá, então Deixa eu guardar acho essa que chegou a informação. hora de combinar essas linguagens, esses caminhos, né? Sim, sim. Porque tinha Legal. toda uma história no teatro comunitário e que eu queria também trazer a questão do feminino, dos estudos de mulheres e Uhum. também das questões sobre África, né? Sim, Então, sim. Que maravilha. Então, ó, hum, aqui no Motim a gente tem feito, acho que você acompanhou alguma dessas lives, mas é um projeto, né? Motim na Quarentena. E eu tenho sempre feito uma abertura que eu pego uma reflexão, um pensamento, e a partir desse pensamento a gente começa a conversar. E aí eu hum, peguei uma reflexão da sua tese mesmo, né? Então, na sua tese, você fala, né, que a facilitadora e as atrizes da peça Tualam, né, do Teatro Hillbrow, na África do Sul, que ela se chama Sebil. Fala para mim. Sebile, Sebil. Sebil. Sebile, Sebile, Sebil. Sebile. Difícil, difícil. Mas, enfim. Então, ela é a facilitadora do trabalho lá, né, no Teatro Hillbrow, e em especial nessa peça, né, de teatro, que você vai falar um pouco para a gente dela. E ela se define como um africanista feminista, né, e fala sobre a Uhum, dimensão espiritual que existe nos trabalhos e sobre as interconexões com esses seres, né? Ontem a gente teve uma discussão super bonita também sobre candomblé, escola e tal, então acho que tem tudo a ver com essa ideia, né, de como é que esses rituais acabam invadindo, né? E ela fala, eu tenho um Ubuntu, eu posso trabalhar com pessoas, isso não é um desafio em minha vida. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, ela fala. Não no sentido de ser uma sangoma curandeira africana, mas tenho um forte sentido das coisas e verdadeiramente sinto quando não posso trabalhar com alguém, é um sentir espiritual. Muito legal a gente pensar um pouco sobre esse sentir espiritual e sobre esse trabalho coletivo, né? Aí, dentro dessa perspectiva, Adriana, como é que você pode traduzir para a gente essa ideia de Ubuntu, né? Como é que esse termo chegou para você, né? Porque eu acho que isso, às vezes a gente fica super curioso, tem um tema assim, né, com palavras que a gente não conhece. E eu acho que é legal a gente hum. começar por essas que a gente não conhece muitas vezes, para depois a gente desenrolar. E como é que chegou esse termo? E o que te faz pensar nesse termo como um espaço, como um caminho pedagógico, né? Então, de repente, você falar dessa tua experiência em África, inclusive seu lugar de fala como uma mulher branca, né, num continente, num lugar, né, predominantemente negro. Fala um pouco Hum. da tua experiência, para a gente começa aí sua Então, jornada. sim, eu fiquei pensando, puxa, por onde começar, né? Uhum, Porque tem o caminho da pesquisa, uhum, que é onde tudo isso que você trouxe agora surgiu, mas tem o caminho anterior à pesquisa, porque eu fui da África do Sul há 8 anos atrás, por um chamado mesmo, uhum, e tem toda uma história conectada com a minha infância, com a minha mãe psicopedagoga, que trabalhava com educação comparada, e ela especificamente trazia as questões da educação, do sistema da educação na África do Sul, sobretudo lançando um olhar bastante crítico no período do apartheid, em que existia a educação banto, que foi uma educação tecnicista que pretendia a inferiorização da população negra e, sobretudo, com questões bastante cruéis, como, por exemplo, a eliminação das línguas vernaculares, né, das línguas mães. uhum,
E então eu tinha todo esse arcabouço de memória, né, da minha infância. E antes de eu completar 40 anos, eu resolvi fazer uma viagem para subir as montanhas, porque também isso é uma coisa pessoal, eu gosto de escalar. E eu fui para a África, eu senti esse chamado, fui lá. E eu fui para passar 15 dias, e eu fiquei 3 meses, Uhum. voltei só para encaixotar as minhas coisas e retornar à África do Sul, porque eu sabia que ali tinha um trajeto a ser feito. Uhum. Então, tem toda uma história anterior em que eu trabalho ali e que eu existo na África como professora de dança. Então, ali eu também é, pude observar muitas dinâmicas sociais. Inclusive, uma das coisas que me chamaram muita atenção nesse momento da experiência na África foi um tipo de convivialidade, um tipo de cuidado mútuo nas relações, principalmente no verbo, principalmente entre pessoas negras e brancas. E então aquilo tudo para mim eu percebi que eu tinha que ir mais além. Então eu fiz um mestrado lá Uhum. e depois acabei fazendo um doutorado aqui na ideia de estudar com a professora Márcia, Uhum. mas nós fizemos um estudo de caso lá sobre esse espaço. Bom, durante o mestrado, eu era a única pessoa branca da minha turma. Uhum. E, e isso foi também uma experiência muito transformadora, porque existia uma noção de branquitude na África do Sul, que eu não me identificava, Uhum. mas ao mesmo tempo, aqui no Brasil, lá também eu não era lida como uma pessoa branca, Uhum. porque a noção de branquitude lá são as pessoas arianas, Uhum. digamos assim, com características arianas, né? Então, lá eu me percebi como um ser fronteiriço. Uhum. Então, muitas vezes as pessoas, as crianças, quando a gente trabalhava lá nas escolas, na questão dos estágios, elas perguntavam se eu era colorida, que é uma categoria da África do Sul, que Uhum. surgiu no apartheid, mas na verdade é uma categoria até os dias de hoje e que ela é um pouco mais ampla do que a nossa compreensão de interracialidade, Uhum. porque também engloba nessa categoria pessoas originárias Uhum. e, por exemplo, judeus, árabes, sírios, Uhum. ou seja, as pessoas que não têm essa definição de branca ariana. Uhum. Então, eu fiz o meu mestrado lá e nessa época eu construí a minha identidade como latina. Uhum. Foi lá que eu me descobri como uma mulher sul-americana. Uhum. E quando eu retornei ao Brasil, lá também nesse momento eu conheci Febile Uhum. e eu conheci também o espaço chamado Teatro Rio Brau, que é onde essa pesquisa acontece, que fica num bairro no centro da cidade de Johannesburg. Uhum. E lembrando que Johannesburg é o chão onde o apartheid aconteceu. O Uhum. apartheid, ele foi um regime que durou de 1948 a 1990, Uhum. em que o espaço ele foi racializado e que a, 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 o racismo era o modo de legislação. Uhum. Então, todos os privilégios, eles eram distribuídos de acordo com a raça. Uhum. Então, basicamente, pessoas brancas detinham quase todos os privilégios,
as pessoas coloridas, elas tinham algum privilégio, e as pessoas negras, basicamente, elas não tinham o direito de circulação. Então, foi um país que mapeou partes, regiões da cidade e do país, e determinou, bom, aqui são regiões brancas, aqui são regiões negras, e ninguém nas regiões brancas pode circular sem visto. Então, isso foram muitos anos de atos constitucionais sucessivos, cerca de 200 aproximadamente, para tentar transformar um regime como esse em algo normal. Então, isso nunca foi possível, sempre houve uma resistência interna tremenda dentro do país, com uma implementação de uma força policial extremamente violenta para conseguir manter esses espaços, permanecer esses espaços racializados, né? E isso teve todo um impacto no pós-apartheid, em termos de ações afirmativas. Então, em 1990 o regime acabou, então houve um período que se chama de transição, que foram 4 anos, em que o poder político ele migrou das mãos da população branca para a população negra, e dentro dessa transição houve toda uma negociação e um trabalho para que não, digamos assim, houvesse a eclosão de uma guerra civil, porque o país estava realmente em estado de emergência. Então, em 1994, a África do Sul tem o primeiro presidente negro, que é o Nelson Mandela, né? E desde então existe um trabalho muito fino de vigília sobre o racismo, né? Então, o racismo hoje na África do Sul é perjúrio hediondo, e o racismo ele pode se caracterizar por uma palavra que você fale, né? Então, hoje, atualmente, ainda existem casos bastante noticiados de dinâmicas raciais que ainda ocorrem, mesmo 20 anos depois, mesmo com essa tentativa de reversão legal, né? E a implementação da redemocratização política mesmo e social do país para acabar com essa questão da racialização. Então, voltando à questão do mestrado, né? Nesse processo de transformação, que depois de 1994, inicia-se então uma nova fase que a África do Sul chama de transformação. Então, a primeira fase é a transição, né? E a segunda fase é a fase de transformação. Então, paralelo todo esse movimento, existe também, nesses anos de 1960 a 80, que é quando inicia mesmo o fim do apartheid, até 1990, quando o regime realmente ele é findado, uma série de movimentos libertários no continente africano, e isso desencadeia uma série de rotas migratórias mesmo, de exilados políticos, pessoas, enfim, buscando asilo político e refugiados, né? E a África do Sul, ela é um ponto
de destino dessas rotas, acaba se tornando um ponto de destino dessas rotas, sobretudo porque Johannesburgo é uma cidade que foi feita, Uhum. ela explodiu junto com as minas de ouro, né? Uhum. Então é uma cidade muito nova, ela tem 130 anos aproximadamente, Uhum. e hoje ela é uma capital, é um megacentro, Uhum. é, Uhum. é urbano mesmo. Sim. Então, essa história, a história da construção da cidade, se deu muito por conta dessas rotas migratórias antes laborais e Uhum. depois por conta de asilo político, né? Uhum. Uhum. Quando findou mesmo a questão ali do imperialismo Uhum. europeu é, como colônia, né? Sim. Porque, enfim, tem Sim. todo um outro movimento também que Uhum. acontece por conta do capitalismo, Uhum. as colônias, né, permanecem de um outro modo. Sim. Então, nesse movimento, a Billy, Uhum. que é uma é, dramaturga, diretora, nascida na Suazilândia, que é um país fronteiriço com a África do Sul. Em Uhum. 2011, ela resolve migrar, ela é de uma zona rural, e vem para a cidade em busca desse sonho de trabalhar com teatro. Uhum. Talvez seria importante a gente pensar um pouco assim, o teatro na África, ele é uma metodologia de ensino Uhum. às crianças. Uhum. Então, a contação de histórias, as danças, os tambores, a interpretação, ela faz parte dos jogos infantis. Então, por exemplo, a Tebili fala muito sobre um cotriço, que é um tipo de contação de história em que as avós fazem com as crianças, que é Uhum. teatro. Uhum. Então, a Tebili, ela foi criada nesse meio Uhum. da interpretação, da contação de história, enfim. Uhum. E ela fala muito que ela, enfim, teve uma infância bastante imaginativa, né? Sim. Então, Sabine, em 2011, vem para Johannesburg e ela, é, Hillbrow, que é esse bairro central, Uhum. onde muitos enfrentamentos no final da apartheid ali e na reconstrução de uma nova África do Sul democrática Uhum. aconteceu. Então, é, era um bairro, foi construído como um bairro branco Uhum. e, inclusive, cosmopolita, porque tinha ali a comunidade grega, a comunidade alemã, a Uhum. comunidade portuguesa, indiana, Uhum. e um desses centros, que era o da comunidade alemã, eles construíram uma igreja, um teatro, um asilo e um kindergarten, que é é, Uma uma creche. creche para pessoas brancas. Uhum. Então, com o final do apartheid, esse bairro foi abandonado e reocupado Uhum. por pessoas que, durante o apartheid, foram deslocadas para a região de Soweto. Uhum. Então, as pessoas reocuparam o centro da cidade e depois elas foram se acomodando mais no centro distrital de negócios. E como Hillbrow é um bairro onde tem a estação de ônibus e de trem, ali sempre foi um bairro de entrada de imigrantes. Então, aquele bairro que tem um metro quadrado acabou virando, depois do apartheid, um bairro migrante, De imigrante. afromigrante, Uhum. né? Então foi por ali que a Billy chegou e ali ela acabou depois uma história muito engraçada. Ela procurou no Google
teatros no centro da cidade, e ela acabou descobrindo esse teatro que ficava atrás da casa dela e que ela nunca tinha visto. Olha. Porque não parece um teatro, é uma sala no andar térreo de um prédio de arquitetura ultra moderna, assim. Então, esse teatro, na década de 80, ficou abandonado e ele pertence, até hoje, inclusive, à Igreja Luterana alemã. Mas, na década de 80, teve uma fazedora de teatro que estudava o teatro do oprimido, chamada Michelle Barrow, caribenha. Ela mora em Barbados e ela estava na Wits University, que é a universidade pública da cidade de Johannesburg, fazendo um intercâmbio e estudando um pouco a questão ali do apartheid e do teatro do oprimido. E ela, enfim, tem todo um legado também da pedagogia do oprimido, do teatro do oprimido em Johannesburg, por conta das ações diretas de Paulo Freire e Augusto Boal, né? Então, ela estava ali fazendo as investigações dela e ela se envolveu num projeto de fazer sopa para moradores de rua. E ela acabou conhecendo esse teatro e um projeto que chamava Projeto MUCA, que era uma organização, MUCA significa Most United Explended Artists, algo como isso, tipo os mais brilhantes artistas, que era um grupo de crianças de rua que apresentavam danças tradicionais, e era assim que elas conseguiam sobreviver. Então, Michelle Barrow conheceu esse grupo e ela conheceu também o pastor Dauka Kumalo, que era um pastor alemão que estava ali habitando aquela comunidade. E eles resolvem, então, fazer um teatro comunitário. O pastor abriu as portas para aquele grupo, acolheu o grupo, e ali eles, então, faziam teatro do oprimido, teatro fórum, iam para as ruas e começaram a fazer diversas ações, porque o pastor ele tinha também todo um conhecimento por meio da teologia da libertação e um conhecimento de Freire. Então, ele e a Michelle se juntaram e assim nasceu o projeto Teatro Rio Brau. Então, desses meninos, o Teatro MUCA, 4 deles continuam até hoje lá, trabalhando como facilitadores, inclusive eles têm todo um trabalho de programas em escolas secundárias, escolas que eram antigas escolas da educação banto, fazendo todo um trabalho de reparação também aí. E a Fadili, então, descobre esse lugar, começa a interagir com os facilitadores e é, então, contratada pela ONG, e ela é a única facilitadora mulher desde então. Olha só. Então, foi assim, a gente se conheceu no mestrado, e eu fiquei sabendo de tudo isso, e aí eu, enfim, tive essa vontade de fazer uma pesquisa sobre teatro comunitário, e a ideia inicial era a gente fazer um estudo comparativo. Mas já no início a gente percebeu que tinha muita coisa para ser falada sobre aquele espaço, então a gente desistiu da ideia mesmo de fazer um estudo comparativo e entramos então na ideia de fazer uma cartografia, né? Ali sobre o espaço. E fala um pouquinho do teatro, né? Você já falou um pouco, né, do que é esse teatro comunitário. Eu acho que as pessoas conseguiram capturar, né, como é que o nascimento.
toda essa questão de que como esse teatro também é um espaço de emancipação dessas pessoas que participam dele como um todo, do contexto de segregação, né, contra esse contexto de segregação. E aí foi interessante na banca, eu lembro que as professoras que fizeram a tua banca, né, junto comigo, falaram assim, não, é um trabalho que é em África, mas a gente consegue fazer as pontes com o Brasil. Né? Como é que é, né? Você fez, é um trabalho bem localizado, mas ao mesmo tempo a gente que lê, a gente consegue fazer esse trânsito, né, nessa realidade de lá com essa realidade que a gente vive aqui. Então, talvez eu acho que você pudesse falar um pouquinho desses pontos de contato, e aí aproveito e te pergunto de novo o que A seria questão da essa a pedagogia pedagogia Ubuntu. Ubuntu. Então, É eu porque é comecei muito falando assunto, que né? E ao mesmo tempo é não, pouco e é uma tempo. coisa, é uma realidade que precisa ser trazida, porque todo esse contexto inicial, Uhum. ele é importante para entender a Claro, relevância desse espaço, claro. né? Porque, enfim, Uhum. é uma realidade de soterramentos, né? De Uhum. reocupações e soterramentos e memórias e muitas disputas. Uhum. E lembra que eu comecei falando sobre essa questão do cuidado mútuo, né? Uhum. Então, nessa primeira fase que eu tive lá, eu identifiquei é, é um cuidado, eu não consigo encontrar, é um respeito, é um cuidado, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo que esse cuidado, ele é de certa forma institucionalizado, porque o racismo, ele é muito vigiado, né? Uhum. Então, as pessoas tomam muito cuidado nos modos em que elas interagem para que para que as coisas não sejam lidas de uma forma Uhum. negativa, Uhum. tá? Então, eu acho que isso é um movimento muito positivo, mas ao mesmo tempo tinha uma outra questão desse cuidado mútuo, que ele se relacionava com amor, Uhum. escuta, respeito, Uhum. tá? E não era esse respeito só por conta dessa questão da redemocratização Uhum. e da vigilância sobre o racismo, mas Uhum. era algo que vinha do espírito mesmo, tá? Uhum. Era algo metafísico, e Uhum. foi então que eu comecei a perceber em algumas questões da relação das crianças ali. Bom, primeiro, o teatro Rio Brau, ele trabalha basicamente com crianças e jovens, né? E mais focando os seus programas nas escolas secundárias, Uhum. tá? Numa perspectiva de reparação mesmo. Uhum. Então, eles têm um programa em que os facilitadores que são formados ali no teatro vão às escolas, Uhum. e tem um programa em que as crianças vêm ao teatro Uhum. para, enfim, experimentar uma série enorme de atividades, Uhum. com debates, com aulas, com dança e teatro, com canção, com música. E como a Tobile, ela é a única facilitadora mulher, ela acaba concentrando as meninas Uhum. que vêm fazer teatro ali. Uhum. Então, em 2017, quando eu cheguei no espaço, oficialmente agora para fazer pesquisa, tinha se formado naquele ano um grupo de 20 meninas Uhum. entre 10 e 17 anos que estavam no processo criativo para fazer a peça Koala, que Uhum. significa o fardo. E elas estavam justamente tratando de muitas questões das políticas do corpo e de religiosidade, Uhum. e tratando mesmo de questões de gênero Uhum. e de raça. Uhum.
e de religiosidade e de língua, ou seja, era um contexto bastante interseccionado em termos de campos em que você pudesse entender ali os processos que elas estavam imersas, né? Uhum. E a maioria das meninas ali, elas são afro-migrantes também. Uhum. Então, elas, apesar de terem as línguas banto, elas têm mais ou menos a mesma raiz, é, eu até faço uma comparação com o latim. O latim veio o português, o francês, o italiano, o espanhol, né? Uhum. Então, a gente consegue mais ou menos entender as línguas, nos entender entre línguas, mas são línguas muito diferentes Uhum. entre elas, né? E ali elas também têm essa questão da diversidade das línguas. Então, é, é, tem uma questão da comunicação ali, Uhum. e foi por essa questão das línguas e a partir das partilhas de comida Uhum. que eu fui entendendo desde um lugar da ancestralidade africanista Uhum. essa questão da convivialidade. E no último ano de pesquisa eu pensei, gente, deixa eu entender um pouco mais o que é Ubuntu, porque Ubuntu no Brasil a gente conhece como um provérbio que se refere a uma questão de humanidade, né? Então eu me reconheço humana na relação com outros seres humanos. Uhum. Mas quando eu tive essa vontade de pesquisar um pouco mais o Ubuntu, para entender essa dimensão metafísica dessa convivialidade, eu acabei entendendo que o Ubuntu é uma filosofia, Uhum. é um modo de pensar, Uhum. interpretação Uhum. de mundo, Sim. tá? Uhum. Então, primeiro, o Ubuntu tem uma estrutura tríade, porque abarca a vida sobrenatural dos não viventes, dos viventes, que são os que têm a autoridade aqui da questão do equilíbrio da vida, Uhum. e dos que estão para vir. Uhum. Então, não é só uma questão de intergeração, de você pensar como o Tiganá Santana fala, é a gente pensar como a gente vive aqui na Terra, Uhum. entre gerações, mas isso abarca a ancestralidade, os espíritos e os que estão por vir. Uhum. Então, é uma forma de responsabilidade e de compreensão sobre o equilíbrio, porque Uhum. tem três palavras muito importantes para a gente entender o Ubuntu. Primeiro é equilíbrio. Uhum. Então, equilíbrio não seria só essa noção de polo, de contrapeso, Uhum. mas sim é uma percepção de todos os seres que estão ligados a um meio. Então, o equilíbrio se refere ao meio, tá? Uhum. Outra palavra importante é justiça. Mas, novamente, não tem essa perspectiva de justiça do futuro, apesar que tem também, Uhum. mas é uma noção muito também ligada ao passado. Ela Uhum. conecta, na verdade, o passado e Uhum. o futuro, Uhum. tá? E a questão da justiça, ela não é prescritiva. Então, ontem até você estava conversando com a Cris Uhum. e você usou duas palavras, é amplo e permanente, ou seja, Uhum. que é uma coisa que é continuada. Então, Uhum. a noção de justiça, ela se relaciona com a terceira palavra, que é verdade. A Uhum. verdade é uma só. Uhum. Então, você pode ver fragmentos dela. A Uhum. partir da fluidez do tempo,
você vai entendendo esses novos fragmentos dessa verdade que vai aparecendo. Uhum. Mas ela é uma só. Sim. Tanto para o sobrenatural, quanto para os viventes, quanto para os que estão por vir. Sim. Então, quem fala sobre essa noção de justiça e verdade é o Mugobe Ramose, e ele fala da questão do direito, desde o campo do direito, né? Uhum. E, sobretudo, sobre a questão dessa relação da terra com o colonialismo. Uhum. Então, ele fala que um fato nunca vai prescrever. Uhum. Ou você repara esse fato, ou vai passar geração por geração, e esse Estela, fato né? ele vai estar ali, você vai ter que voltar lá naquela geração onde aquele fato aconteceu para Uhum. conseguir fazer a reparação total. Uhum. Então, isso tem uma outra questão também que o Francis Ngannou, que também é um filósofo, autor, se não me engano ele é sul-africano, ele fala que os seres humanos, eles são incompletos. E essa relação, e eles estão sempre em busca de uma relação, tá? Mas não é pelo objetivo de se tornar completo, Uhum. porque isso nunca acontece. Uhum. É pelo simples fato da convivialidade. O processo. Então, a Uhum. convivialidade é o processo. A Uhum. convivialidade, ele fala, é uma moeda. Uhum. Então, foi aí que eu consegui entender o que era aquele amor, aquela forma de respeito, aquela forma de existir por Ubuntu, Uhum. desde uma percepção africanista. Bom, Adri, deixa eu te falar. A gente tem cinco a gente vai... minutos. Nossa! Sim, a Meu gente Deus. poderia ficar à noite aqui, a gente sabe, né? Todo mundo está super entusiasmado com sua fala, com suas questões e tal. Eu queria fazer uma última questão para a gente poder fechar. E acho que você também pode Uhum, fechar do jeito que você quiser, se você quiser cantar, se você quiser, mas acho que se você quiser pelo menos abordar um pouquinho essa questão que eu queria fazer por último, que eu acho que você passou por várias questões que a gente já tinha pensado, né? Sobre as meninas, mulheres, né, sobre as temáticas, a temática feminista que invariavelmente é abordada dentro do teatro, especialmente dentro dessa experiência que elas fizeram. Mas uhum, aí é pensar um pouco onde é que estão os feminismos, né? E pensar essa pedagogia Ubuntu como uma pedagogia feminista em alguma medida, né? Como é que isso cai para você, né? Essa relação entre teatro comunitário, feminismos e pedagogia Ubuntu. Eu acho que pode ser uhum. legal para a gente poder fechar aqui a nossa conversa. Tá. Então, acho que eu vou trazer um exemplo, tá? De como que elas trabalham isso no teatro. E por que que eu Uhum. chamei de Ótimo. pedagogia? Porque eu estava ali, enfim, observando os modos do fazer teatral delas. Então, eu estava buscando um fazer pedagógico e o fazer Ubuntu não é um fazer extraordinário. Ele é um fazer cotidiano. Ele é um Uhum. fazer do cuidado, Uhum. né? Uhum. Então foi aí que eu acabei chamando de pedagogia Ubuntu. Mas um exemplo seria a despersonalização das tarefas. Uhum. Então, a gente tem o costume de sempre delegar tarefas a partir dos talentos ou a partir do compromisso, quando a gente vai fazer trabalho de grupo. Então, quem é que vai escrever? Quem é que vai fazer o figurino? Quem é que vai fazer isso e aquilo? E aquela pessoa se responsabiliza por aquela tarefa. Uhum. E uma das coisas que eu notei é que isso não existe. Uhum. Então, todas são responsáveis pelo processo todo. Uhum. E o processo todo inclui comer, inclui passar tempo juntos, Uhum. inclui saber se a pessoa chegou bem em casa, Uhum.
Então tem toda uma outra lógica que é mesmo de cuidado, Uhum, né? uhum, E os feminismos, bom, eu acabei sendo convidada muito por você, por as indicações que você deu, inclusive principalmente pela Vandana Shiva, que foi uma autora que eu conheci para você, e ela fala muito dessa questão da interdependência uhum, e da interrelação entre seres. Então eu vi aí uma potência de aproximação, né? uhum, uhum, Porque o Ubuntu, nesse aspecto, pode ser lido como muito feminino, uhum, né? Por sim, essa questão do tecer juntos, uhum, do processo, a priorização do processo, uhum, ao invés do resultado. uhum, uhum, Então, a gente acabou também fazendo algumas reflexões acerca do feminismo, até porque era um grupo de meninas que a gente trabalhou em 2017 ali, né? uhum, uhum. E elas mesmas traziam a questão do abuso, enfim, a questão Histórias muito pessoais, né? Muito sim, da comunidade delas, né, individualmente, mas no coletivo, né? é. E Ai, foi uma experiência incrível, porque nisso tudo eu também acabei fazendo esse deslocamento, esse descolamento, aliás, de um olhar de uma ocidental, por mais que latina, e fazendo toda uma reflexão também sobre a questão do meu lugar de fala, a branquitude, uma pessoa branca tendo essas experiências. Então eu falo, eu demonstro muito os meus estranhamentos, né, na sim, convivência com elas. sim. E isso como um despertar mesmo, Uhum, né? uhum, Para os lugares em que a branquitude se esconde, digamos sim, assim. sim. Para se proteger, né? Então, é, Olha, temos ainda 3 minutinhos, mas de qualquer maneira quero agradecer também, antes, né? Você vai fazer um agradecimento geral para todo mundo, mas agradecer sua fala, né? Sua disponibilidade de vir aqui para a gente conversar um pouco mais. Você acabou de defender, poderia estar descansando com as pernas para o ar, mas resolveu vir para aqui conversar com a gente, né? E foi muito uma linda feliz. defesa, né? Para quem assistiu, eu convidei algumas pessoas do Motim para assistir e foi uma linda defesa, né, com indicação de publicação, significa que em breve a gente tem um livro aí para ler sobre essas questões que você levantou, para aprofundar, né, porque algumas pessoas fizeram algumas questões aqui, mas eu acho que também esse espaço do Motim na Quarentena é um pouco um disparador, né, para a gente poder refletir sobre várias outras coisas e pegar os contatos e se comunicar diretamente, né? Algumas bibliografias que vão surgindo e que vão se repetindo, Bell Hooks, Tigana Santana, a Vandana Shiva É, que apareceu agora com o ecofeminismo, né? Então, várias coisas que vão surgindo aqui nesse movimento de troca. E aí temos 2 minutos. Queria que você agora se despedisse. E também aqui, ó, o então, Luane está falando aqui, orgulho de Marcinha. Eu acho que é sempre bom a gente repetir a presença dela entre nós, né? Porque ela realmente começou te orientando nessa pesquisa. Eu terminei, né? Fiz o acabamento, mas ela é uma grande mestra que partiu e que nos deixou um legado importantíssimo, Márcia Pompeu, professora da UDESC. Com você. a gente falou na defesa que foi um casamento muito feliz, né? Todo o legado que a Márcia trouxe em relação ao teatro comunitário e você com o convite do ecofeminismo e também da possibilidade de entrar nessa conversa, né, sobre africanidade desde o meu lugar de fala. Então, foi realmente muito potente. E eu quero agradecer o convite. Eu ainda estou muito misturada com a pesquisa, Sim, né? Não consigo ter um olhar distanciado. Ainda estou cansada, né, de todo o processo, sim. mas foi um exercício revisitar hoje para pensar o que poderia falar, e tem muita coisa, até tem 400 Ah, sim. páginas, e realmente é muita coisa, então
Eu agradeço muito as pessoas que estão aqui assistindo Sim, e o convite, e temos, seguimos nos seguimos diálogos, na luta e no né? diálogo. Semana Nos que vem a gente bordados. nos bordados, né? E nas comidas juntos. Eu acho que ontem e hoje a gente fez um casamento super bonito entre você e Cris, conversando muito sobre questões que ligam, né? O candomblé aqui, o ritual daqui, o ritual lá, e como as coisas Hum. se interligam e formam uma coisa só. E nos integram nesse